hoje pela manhã, e na nossa meditação hoje pela manhã, eu disse que a palavra que temos para trazer aos irmãos é sobre 3 características que não podemos perder. Irmãos, eu quero convidar os irmãos, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 10. Nesse texto da palavra do Senhor, nós lemos as seguintes palavras. Paulo, Silvano e Timóteo. Preste atenção aí, né? Paulo começa a carta dessa maneira. Paulo e Silvano e Timóteo. Uma das características nossa como igreja é que nós aprendemos a viver em comunidade. E quando um crente ele habitua a ser solitário, não é normal. Não é normal. Quando um crente habitua com a vida sozinho, não é normal. Uma pessoa não está normal. O ser humano foi criado por Deus para viver em grupo, para fazer parte de uma comunidade. O lobo, ele é solitário. Ele é sozinho, ele é uma pessoa sozinho. Mas a ovelha não. A ovelha está sempre em grupo. Os irmãos vão entender aonde nós queremos chegar. Paulo estava junto com Silas ou Silvano e também Timóteo. Não estava sozinho. Eles estavam os 3 juntos dirigindo a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, nem Deus, nem Jesus estão sozinhos. Um está junto com o outro, como Paulo, Silvano e Timóteo. A graça e paz tenhais em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Novamente, juntos, não sozinhos. Vamos continuar. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Nossas orações, não é minha oração. Indicando novamente o sentido de coletividade, de grupo, de rebanho, de ajuntamento, não a minha oração. Há momentos que a minha oração, Deus ouve, mas há momentos que a nossa oração, ela precisa ser em grupo, em conjunto, em comunidade. Por isso, um dos danos do fique em casa trouxe tanto dano na vida das pessoas e ainda vai trazer, como consequência desse fique em casa, consequências terríveis na vida das pessoas. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé. Aqui já entra as 3 características que nós não podemos perder. A obra da vossa fé. Segundo, do trabalho do amor. Terceiro, da paciência, da esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Veja bem, amado, quando Paulo, ele diz, o nosso evangelho não é só de palavras. Não é algo teórico. Não é algo sem conteúdo. Não é apenas um conteúdo filosófico. É muito mais do que isso. Foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Continua. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra. Veja bem, amado, isso aqui também é muito importante. Nós vamos meditar sobre, a partir do verso de número 6, continua a palavra do Senhor. Eles receberam uma palavra em muita... Está comigo? Receberam a palavra em muita tribulação, mas também com gozo no Espírito Santo. Continua. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Macedônia e Acaia eram uma das principais regiões na Europa, que fazia parte do Império Romano, duas grandes metrópoles. Então a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, chega na cidade de Tessalônica e alcança a Macedônia, alcança a Acaia, e aí o nome do Senhor se torna conhecido em toda a região da Acaia e da Macedônia, através da igreja de Tessalônica. Continua Paulo a dizer e a testemunhar a respeito dos irmãos. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor soou, né, tornou-se conhecida através da vida dos irmãos da cidade de Tessalônica. Receberam a palavra e viveram a palavra de uma maneira tão intensa que chamou a atenção da Macedônia e da Acaia, e a palavra tornou-se conhecida por essas duas regiões através dos irmãos da igreja de Tessalônica. Mas também em todos os lugares, Paulo diz, além da Macedônia e Acaia, a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quer dizer, vocês falaram, né, viveram uma palavra de uma maneira tão intensa que eu não tenho mais palavra para escrever para os irmãos da Acaia e da Macedônia, porque tudo que eles precisavam saber e conhecer, vocês tornaram conhecido desses irmãos. Não somente porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verso de número 10. E esperar do céu. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora feche a Bíblia. Nós sempre temos falado que para que nós conheçamos a razão, o fundamento, a explicação
de por que Paulo falou como falou, descreveu como descreveu, nós precisamos conhecer o contexto. Como Paulo, Silas e Timóteo chegaram na cidade de Tessalônica. Você olhando lá em Atos capítulo 16, quando começa a descrever a segunda viagem missionária, Paulo e Silas desejavam ir para a Ásia. O Espírito Santo do Senhor não permitiu que eles voltassem para a Ásia. Durante a primeira viagem missionária, Paulo, ele andou pela Ásia. E era desejo dele voltar à Ásia para fortalecer na fé os irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor não permitiu. Porque Deus tinha outro trabalho para o apóstolo Paulo. E assim ele começa a segunda viagem missionária. Agora pela Europa, não mais pela Ásia, mas agora alcançar a Europa. E aí, a Bíblia diz que, Atos 17, verso de 1 a 9, conta-nos a história do início da igreja em Tessalônica. Como começou a igreja em Tessalônica? Estava falando hoje pela manhã, compartilhando com o pastor José de Souza, dizendo, pastor José de Souza, antes do irmão ir para Campo Grande, como ele pretende ir ano que vem, eu disse para ele, seria muito importante o senhor escrever, deixar escrito de alguma maneira, como foi o início da igreja na região oeste do Mato Grosso. Uma vez conversando com o pastor José de Souza, ele falou que para sair lá de Jauru, porque a nossa igreja tinha uma ligação muito forte com Jauru. Jauru era uma igreja mais estabelecida do que a nossa. E ele disse que, certa vez conversando com ele, ele estava explicando que ele saía de manhã de Jauru, tomava café em Jauru, ele tinha que dar um jeito de chegar até a BR. Então, sair de Jauru até chegar na BR, dependendo de carona, normalmente ele ia almoçar na BR. E quando chegava em Ponte Lacerda, já era à tarde. Pregava a palavra aqui em Ponte Lacerda, tinha que dormir em Ponte Lacerda, para outro dia voltar para Jauru. Então a gente vai perdendo a noção, a gente vai perdendo algumas coisas. Hoje nós vivemos um tipo de dificuldade, mas os nossos antepassados viveram outro tipo de dificuldade, que muitas vezes nós não conhecemos, ou nós não sabemos o que significa isso. Aí estava compartilhando lá em casa, hoje meio-dia, junto com a família, nós estávamos lembrando, quando, dezembro de 89, eu e a minha família, meus filhos pequenos, deixamos Cuiabá para aceitar o desafio missionário de implantar a primeira igreja batista em Terra Nova do Norte. Dezembro de 89. E aí nós participamos, pela graça de Deus, da implantação da igreja batista em Terra Nova do Norte, Guarantã, Matupá, sul do Pará, Nova Guarita e vários outros lugares. A palavra de Deus aqui em Atos mostra como a igreja começou. Como a igreja começou. Que trabalho aqueles irmãos tiveram que enfrentar. Que dificuldades eles tiveram que enfrentar para estabelecer a igreja em Tessalônica.
Atos 17, verso de 1 a 9. Verso de número 2 do capítulo 17 de Atos, capítulo 2, verso 2 e o verso 3, Paulo diz que ele discutiu com o povo de Tessalônica com base na palavra do Senhor. Então a origem da igreja de Tessalônica foi uma origem unicamente bíblica. Foi o estabelecer da igreja firmada na palavra de Deus. E a Bíblia continua a nos mostrar que Paulo passou pelo menos 3 sábados lá em Tessalônica, explicando e provando através da própria Bíblia que aquele Jesus que ele anunciava era o Cristo profetizado pelos profetas antigos. Ele estava dizendo, olha, a nossa pregação, ela tem base, a nossa pregação, ela tem fundamento, a nossa pregação tem história, a nossa pregação tem doutrina, a nossa pregação não é algo de minha própria imaginação ou criação, mas é algo que a palavra do Senhor vai atestar e comprovar o que eu estou dizendo. E é interessante, amados irmãos, que quando Paulo ele se propõe a explicar para os irmãos, ele diz, explicando para os irmãos que o Jesus que ele pregava era o Cristo profetizado. E lá no Velho Testamento, como um dos louvores que nós cantamos hoje à noite, já falava da necessidade de Jesus enfrentar a cruz. Que não haveria salvação sem cruz. Que não haveria salvação sem morte e morte de cruz. Não haveria outra maneira, não há outra maneira de uma pessoa ser salva, a não ser pela cruz de Jesus. Eu estava dizendo pela manhã, meus amados irmãos, que a nossa história de salvação começa na cruz. A nossa história, a minha história, a história da sua salvação. Você está aqui hoje à noite, foi porque lá no passado, Jesus morreu na cruz por você. Senão eu e você não estaríamos aqui. E se estivéssemos aqui sem Jesus passar pela cruz, não haveria nenhuma razão, nenhum fundamento, nenhuma justificativa para que eu e você estivéssemos aqui. Nós estamos aqui por causa do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Eu disse pela manhã, amados irmãos, que a nossa história de salvação começa na cruz e termina no céu. Você entendeu? A nossa história de salvação começa na cruz e termina no céu. Veja como termina esse texto que nós lemos, falando da nossa esperança, falando do nosso futuro. Então, amado, em Cristo, a sua vida não termina aqui. Há muitas pessoas que a história dela termina aqui. Mas a nossa história não termina aqui. A minha história, a sua história, termina no céu, para onde Jesus vai te levar um dia. Para onde Jesus vai te levar um dia. Você é crente? Então Jesus vai te levar. Se você não é crente, com o ouvido se ouve e com a boca se confessa. Hoje é o dia de você confessar a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que era necessário Jesus sofrer.
era necessário Jesus sofrer, depois ele ia ressuscitar. Ou seja, não haveria experiência de ressurreição sem antes passar pelo sofrimento da cruz. Sem antes passar pelo sofrimento da cruz. Para que haja experiência da ressurreição, é necessário passar pela experiência da cruz. A grande dificuldade humana é que muitas vezes nós queremos a bênção da ressurreição, mas não queremos passar pelo preço da cruz. Queremos a bênção da salvação, a bênção de Deus, mas não queremos o sofrimento. E muitas pessoas hoje em dia, por causa dessa situação que nós estamos vivendo, elas estão confusas. E por isso eu disse pela manhã que eu fico preocupado quando muitas vezes, muitas pessoas passaram a sua vida indo até a uma igreja e declarando: eu vim porque eu preciso de uma bênção. Eu vim porque eu preciso de uma bênção. Mas muitas vezes eles ignoram o antes. A Bíblia diz que Jesus passaria pela experiência da ressurreição. Mas antes de passar pela experiência da ressurreição, ele passaria pela experiência da cruz. E cruz é sofrimento, é dor, é renúncia. Cruz é dor, é renúncia. Não há como abraçar as duas coisas. E continua o apóstolo Paulo a nos dizer: e este Jesus que eu estou proclamando, e como resultado da pregação de Paulo, a Bíblia diz que muitos judeus, ele não cita porque talvez era um número bastante expressivo. Então ele diz que por causa da pregação, muitos judeus, gregos e mulheres de alta posição se converteram ao Senhor. Um número expressivo de judeus, gregos e mulheres de alta posição se converteram ao Senhor. Mas a Bíblia também fala, ou a Bíblia também apresenta um mais. Um mais. E se você perceber de uma maneira mais atenta, você vai perceber que esse mais está também na carta de Paulo, experiência de Paulo, de Silas, quando estiveram em Filipos. Esse mais também acompanhou Paulo e Silas quando esteve em Bereia. Esse mais também acompanhou a vida de Paulo, de Silas e de outros irmãos quando estiveram em Atenas. O que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Preste atenção, meu amado. Veja bem o momento da sua conversão. A Bíblia diz que lá em Tessalônica, Paulo pregou, Paulo proclamou a palavra, muitas pessoas se converteram, mas estava meditando hoje pela manhã, esse mais é uma conjunção adversativa, se não tiver enganado. Mas sempre tem um mais, um entretanto, um porém. Eu poderia dizer: Carla é uma irmã muito amada, simpática, e encher a nossa irmã de elogio, ou dizer: o Júnior é isso, é aquilo.
Aí de repente a gente fala, mas, né? Tem esse defeito, mas não faz isso, mas não é. Então muitas vezes, depois do mais, é mais impactante de tudo aquilo que aconteceu antes. A gente desconstrói aquilo que nós mesmos anteriormente construímos, é destruído por causa do mais. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que muitas pessoas ouviram com atenção a pregação de Paulo, mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens maus, desocupados, e iniciaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasão. Não sei qual foi a sua experiência quando você chegou na sua casa, chegou diante da sua família e disse: a partir de agora eu sou um crente em Jesus Cristo. Naquele dia que você chegou em casa, naquele dia que você se posicionou, dizendo: a partir de agora eu quero servir ao Senhor, muitas pessoas se alegraram com você. Muitas pessoas celebraram com você. Mas, porém, entretanto, algumas pessoas também podem ter dito: meu Deus, virou crente. Ai, Jesus amado, agora vai ser chato, agora vai ficar pegando no pé, agora só vai falar de Bíblia, né? Agora, então, amados, quanto de nós aprendemos e vimos isso desde o início da nossa vida cristã? Quando eu declarei, quando eu me posicionei, muitas pessoas se alegraram. Muitas pessoas celebraram: oh, glória a Deus, fulano converteu, fulano aceitou Jesus, fulano agora é crente, fulano agora vai servir ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Mas começou naquele dia uma luta com aqueles que disseram: mas não é mais a mesma pessoa, perdi um amigo, perdi uma amiga, porque agora se declarou crente em Jesus. A Bíblia diz que foi assim também na vida de Paulo, Silas e esses homens de Deus. E a Bíblia continua a nos falar que quando eles invadiram a casa de Jasão, era para trazer Paulo e Silas para o meio da multidão. E para quê? Eles queriam trazer Paulo e Silas para o meio da multidão. Era para linchar Paulo e Silas. Porque a conversão, a palavra que esses homens estavam trazendo, trouxe, conforme eles disseram, um grande transtorno naquela cidade. E eles mesmos declaram depois, dizendo: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós, esses causadores de tumulto, esses causadores de problema, esses causadores de confusão. Amado, se você perceber bem, não é diferente nos nossos dias. Em muitos lugares se pode falar de tudo, mas não pode falar do nome de Jesus. Eu falei sobre os benefícios do grupo de relacionamento, né? Não sei, meu irmão mandou um desenho, né? Que foi criado
conta a história do Natal do ponto de vista dos animais. E é um filme baseado para evangelizar criança. E aí a história diz que, então, algumas pessoas acharam aquela história muito bonita. Vamos ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças. Um outro grupo de professores reunido em outro lugar, chegaram juntos naquele lugar onde as crianças estavam assistindo a história do Natal verdadeira e mandaram parar. E eles tiveram que parar. Esses dias atrás eu recebi também, através do nosso grupo do Comepla, um pedido de oração por um pastor no interior do Maranhão, que nós orássemos por ele, porque ele estava pregando a palavra de Deus num lugar, numa casa, a convite da família. De repente os policiais chegaram lá, mandado pela juíza, dizendo que eles estavam perturbando a cidade. E prenderam o pastor. Outro dia os pastores da cidade tiveram que se reunir com advogados e até a delegacia para tirar aquele pastor da cadeia. A Bíblia diz, amado, que naquele momento, quando Paulo e Silas pregavam em Tessalônica, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas receberam de bom grado a palavra do Senhor. Mas um grupo se levantou, se organizou e mandou parar tudo. E a Bíblia diz, continua a nos falar, foram à casa de Jason para trazer Paulo e Silas para o meio da multidão. Não os achando, arrastaram o dono da casa. Jason foi arrastado. E alguns irmãos, não é só Jason, alguns irmãos que estavam lá com Jason foram arrastados diante dos oficiais da cidade. E resumindo tudo, para que Jason e aqueles irmãos fossem liberados, eles tiveram que pagar fiança, porque foram acusados de cometer um crime, o crime de anunciar o nome de Jesus. O crime de anunciar o nome de Jesus. E aí a Bíblia também diz que além de Jason ter que pagar uma fiança para ser liberado, ele e os irmãos, ele teve que assinar um termo de garantia, dizendo que não iriam mais receber na sua casa nem Paulo e nem Silas. Se vocês prometem não receber mais esses dois homens na casa de vocês, então vocês vão pagar uma fiança e vocês estão liberados. Por isso, alguns irmãos, historiadores, estudiosos da palavra, quando olham para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 e o verso de número 18, nos conta lá um desejo de Paulo, onde a Bíblia diz assim que Paulo manifesta o desejo de rever os irmãos, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás nos barrou o caminho. O caminho sendo barrado. Aonde eu quero chegar, eu quero mostrar para você, meus amados irmãos, Paulo, quando começa o capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo, ele começa dizendo, a nossa estada não foi infrutífera. A nossa estada não foi infrutífera. Eu tenho certeza que no coração de Zé de Souza
quando ele chega aqui em Lacerda, vê a igreja. Não estou falando Zé de Souza, tem outros irmãos aqui. Eu não iria citar nome para não ser injusto com ninguém. Mas outros irmãos que chegaram aqui e trabalharam pelo estabelecimento da igreja aqui nessa cidade. Como foi difícil. Tribulação, oposição, dificuldade. E Paulo, então, ele começa lá no capítulo 2, dizendo: a nossa estada não foi infrutífera. E quando agora, amado, a gente pode voltar lá no norte, extremo norte do Mato Grosso, e vermos, amados irmãos, algumas igrejas que foram implantadas naquele lugar, o nosso coração pode se alegrar, dizendo: a nossa estada não foi infrutífera. Apesar das lutas, das dificuldades, nos alegra. Paulo estava se alegrando. Mas quando Paulo, ele se alegra pela igreja em Tessalônica, Paulo, ele diz a maneira como a igreja foi implantada. Como a igreja foi implantada naquele lugar. Paulo diz que naquele lugar, naquela região, eles foram maltratados. Eles foram ultrajados. Paulo continua dizendo: apesar de tudo isso, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Muitas vezes, amados irmãos, por causa do momento que nós estamos vivendo, a gente acha que nunca teve luta igual a nossa. Mas nós conhecemos a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, o que eles enfrentaram. Paulo está dizendo aqui: olha, me alegra. Em outras palavras, Paulo poderia dizer: o meu coração se alegra no Senhor, né, de ver a igreja em Tessalônica fluindo, crescendo, multiplicando, sendo abençoada. Mas ele fala, ele descreve das suas dores, das suas oposições, do seu sofrimento que ele teve que enfrentar. Amado e amada irmã em Cristo, a vida cristã nunca foi fácil para ninguém. Nós gostamos, queremos a experiência da ressurreição, mas muitas vezes negamos, ou queremos negar a realidade do sofrimento. Eu quero terminar a nossa reflexão nesta noite, agora mostrando no capítulo 1, o verso de número 3, na Nova Bíblia Viva. Talvez não está igual, mas eu estou usando, agora vou usar a Nova Bíblia Viva. No verso de número 3 do capítulo 1, Paulo, ele descreve o trabalho que resulta da fé. Paulo diz: olha, primeiro vem a fé, mas a fé resulta em alguma coisa. A fé não é algo abstrato. Ele fala do trabalho. Ele ressalta dizendo o trabalho que resulta da fé. E aí, quando eu olho para Hebreus capítulo 11, verso de número 8, a Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Porque esse versículo é muito importante para mim e para você. Hoje nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Mas veja como a história
desse homem com Deus começa. Ele recebe um chamado. Um chamado. E ele não compreendia em todos os detalhes. Ele não conhecia todos os segredos desse chamado. Mas a Bíblia nos assegura que pela fé, quando Abraão foi chamado, ele apenas obedeceu. Nós somos chamados hoje pela fé. Se alguém perguntar para mim e para você, aonde está e como é esse céu que Jesus foi para nos preparar, o que você falaria? Onde é? Como é esse céu que vocês aguardam? Nós não temos resposta. Mas Abraão também não tinha. O que ele tinha era a fé. A fé. Eu não entendo. Mas eu sei em quem tenho crido, por isso eu obedeço. Eu não entendo. Eu não sei explicar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber. Deveria receber. Deveria receber, está no futuro. Primeiro eu obedeço, depois eu recebo. E há muitas pessoas dizendo, não, eu primeiro quero receber, depois eu vou obedecer. E o que temos visto é que raramente isso é verdade na vida das pessoas, porque nem sempre elas ficam depois que elas recebem. Com Abraão foi ao contrário, ele não sabia explicar, ele não entendia muita coisa, mas ele tinha a sua fé de um lugar que o Senhor prometeu que ele iria receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Partiu sem saber para onde ia. Ah, pastor, o dia que eu entender isso, o dia que eu entender isso, eu vou aceitar Jesus. Amado, talvez você nunca vai aceitar Jesus. Se primeiro você quer entender, compreender. O dia que eu compreender, eu vou ser um crente melhor. Ah, amado, talvez muitas pessoas não vão passar pela experiência da salvação. Se você quer primeiro compreender, eu quero entender melhor. Para eu batizar, eu quero entender melhor. Para assumir uma postura diante do Senhor, eu quero entender melhor. O dia que eu entender melhor, o dia que eu compreender, eu vou ser crente. Talvez Jesus vai voltar e você nunca vai ser crente. Porque sabe por quê? Porque se perguntar para mim, há muitas coisas que eu também não entendo. Mas eu aceito pela fé, porque eu sei em quem tenho crido. Porque sabemos em quem temos crido. E então nós aceitamos pela fé. Paulo fala aí também do esforço motivado pelo amor. Na primeira carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, ele, no capítulo 13, verso de número 3, Paulo, ele fala da questão de distribuir, da questão de entregar. Paulo não está opondo, Paulo não está censurando, Paulo não está discutindo o ato do distribuir, Paulo não está discutindo a questão da entrega. Paulo está dizendo, se eu distribuir, se eu entregar,
Mas a minha motivação está errada. Se a minha motivação não estiver certa, de nada valerá o meu distribuir, de nada valerá a minha entrega. Eu distribuo, eu entrego, porque eu amo aquele que me salvou. Eu dizimo, eu oferto, não porque alguém me impõe essa obrigação, mas eu oferto, eu dizimo, eu distribuo, eu me entrego, eu me consagro, porque eu amo a mensagem da cruz. A minha motivação de entrega, a minha motivação de consagração, a minha motivação de viver uma vida verdadeiramente cristã, porque eu amo aquele que me salvou. E se um dia Ele curar o meu coração, eu vou ficar muito grato a Ele. Mas se Ele não curar o meu coração, não importa. Porque a maior bênção que eu poderia receber, Jesus já ganhou por mim na cruz do Calvário. Não preciso mais. Se Ele me dar, eu vou cantar e glorificar a Ele. Paulo diz do esforço motivado pelo amor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 ao verso de número 7. Foi por amor a vocês. Paulo fala do ser maltratado, do ser ultrajado, do ser sofrer. Por causa de vós, por amor a vós. Não foi por causa de uma religião, mas foi por causa do amor a Cristo. E por amor a vós é que eu sofri tudo o que sofri. Ele diz, vocês viram e também participaram das minhas tribulações e tornastes modelo para os irmãos da Macedônia e da Acaia. Terceira coisa que Paulo destaca aqui, ele fala da perseverança que vem da esperança. Perseverança que vem da esperança. Ou seja, se eu espero, eu vou alimentar essa esperança. E você não alimenta essa esperança ficando em casa no dia de culto. Você que está nos acompanhando pela internet. É melhor do que nada, né? Mas você não alimenta. Da perseverança que vem da esperança. Se eu tenho uma esperança, eu alimento essa esperança. De que maneira eu alimento essa esperança? Sendo fiel ao Senhor. Lendo a palavra. Orando. Estando em comunhão com os irmãos. Muitas pessoas não estão mais perseverando. E não sei se elas vão retornar. Elas pararam. Outras coisas na vida dela não parou. Mas a vida com Cristo parou. Deixaram de perseverar. E Paulo está dizendo que quem tem esperança, persevera. Quem não tem esperança, não tem razão para perseverar. Agora vem a pergunta. Quem é a sua esperança? Onde está focada a sua esperança? Nesse mundo? No prefeito que foi reeleito? No presidente? Por isso você sempre é frustrado. Porque está colocando a esperança em quem não pode te dar esperança. Porque só quem pode te dar esperança de um futuro melhor é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por você. Não há esperança. Não há esperança de algo melhor.
E veja bem, amados irmãos, eu iniciei afirmando para os irmãos que 3 características que não podemos perder: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança que vem da esperança. E a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Cristo, que um dia virá para buscar a sua igreja. A nossa esperança está naquele que um dia eu confessei como meu Senhor e o meu Salvador, porque Ele vem buscar a sua igreja. Paulo, veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, veja bem, verso 16, eu vou ler verso 16 ao verso de número 18. Ao verso de número 18. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, veja bem, amado, veja bem, porquanto o Senhor mesmo, Paulo está dizendo, olha, o que eu estou pregando a vocês, amado, não é fruto da minha conjectura humana, alguma coisa que eu sentei e escrevi. Não, ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, um dia o Senhor dará ordem. Presta atenção, um dia o Senhor dará a ordem. Qual ordem que Ele vai dar? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. A nossa história não termina aqui, nesse mundo caótico. A nossa esperança termina no céu. Um dia, creia nisso, amada e meu amado, um dia você vai amanhecer, não vai anoitecer. Um dia você vai anoitecer e não vai amanhecer. E quando perguntarem, cadê o doutor Davi Caetano? Eu não sei, sumiu, desapareceu. Estaremos na glória. Você um dia estará na glória. Um dia você estará, a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. A nossa história não termina aqui. Em meio a muita dor, Paulo fala das suas dores, das suas lutas, das lutas dos irmãos, como também tem sido a sua vida de luta sobre a terra. Mas para aquele que espera em Cristo, ele pode descansar, porque a sua história não termina aqui. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. E termina o apóstolo Paulo dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não podemos esquecer, amado, da palavra do Senhor.
Não podemos esquecer, não podemos deixar que o inimigo da nossa alma, ele venha tirar de nós a alegria da salvação. Eu disse pela manhã e tenho repetido nesses últimos dias. Os prefeitos das cidades decretaram, com o pretexto de combater coronavírus, que igreja não é essencial. E muitas pessoas caíram nessa conversa, dizendo realmente igreja não é essencial. Farmácia, mercado, não sei o que, mas é essencial. Mas igreja não é essencial. E agora elas dormiram na fé. Elas estão dormindo na fé. Eu disse pela manhã, uma parábola não pode servir para nós como base de uma doutrina. Mas devemos ficar muito atentos com as mesmas coisas que a palavra do Senhor nos conta. Porque através de uma parábola há um ensino que Jesus quer nos chamar a atenção. Falando para os judeus, falando para a igreja, Jesus conta uma parábola. A parábola, a história de 10 noivas. E essas 10 noivas, elas se prepararam por um tempo para o seu casamento, para o encontro com o seu noivo. Mas aí, espera. A espera foi cansando algumas delas. E algumas delas, 5 delas, dormiram. Quando o noivo veio para buscar a noiva, 5 estavam dormindo. E 5 estavam preparadas, despertas, acordadas, atentas. E elas subiram para participar das bodas, das festas com o seu noivo. Mas aquelas 5 que estavam dormindo, elas ficaram. Eu termino a história fazendo essa afirmação bíblica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo do Senhor está falando à igreja. Jesus virá. Em breve Jesus virá. E vão procurar pela irmã Sebastiana, não vão encontrar. Porque nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos com Cristo. Paulo fala das lutas dele do passado. Por que você imagina que a sua vida seria diferente? Por que você imagina? Sede firmes e constantes, diz a palavra do Senhor. No momento quando menos esperar, soará a última trombeta. E nós subiremos. Para todos sempre estaremos com Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo do Senhor possa completar esta palavra no seu coração. Não desanime, meu irmão. Não se entregue ao desânimo. Levanta a cabeça. Continue firme servindo ao Senhor. Porque vosso esforço não é vão no Senhor. Não vou começar mais a citar versículo, senão a gente continua e vai até, né, até a hora da janta esfriar.